Sim, quando falamos em estimular uma criança pequena, quando pensamos em desenvolvimento infantil, existe a maneira certa de brincar com uma criança pequena. E nesse vídeo eu vou te falar a maneira certa de brincar com a criança e o que você não deve fazer quando brincar com ela. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal Movimento aqui de Sem Neuro. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Calma, gente, não é frescura. Existe sim o jeito certo de brincar e o que não se deve fazer quando a gente pensa em estimulação, quando a gente pensa em desenvolvimento infantil. Agora, estando lá, em um entretenimento, em um momento junto, beleza, se releva. Mas existem algumas coisas que você precisa tomar cuidado para não fazer quando você for brincar com o teu filho pequeno. Eu vou começar esse vídeo falando primeiro das coisas que você pode fazer, que você precisa fazer quando você for brincar com uma criança pequena. Primeira coisa, esteja ali sem distrações. Esteja ali focado com a criança. Você vai sentar com essa criança pensando em estimular ela, pensando em contribuir para o desenvolvimento dela, usando o brincar como uma ferramenta para estimular o seu desenvolvimento infantil. Então você não pode ter distrações. Nada de levar celular. Hoje em dia a gente quer filmar tudo que faz com as crianças, quer postar. Viva este momento. Fique ali bastante tempo envolvido com aquela criança. Depois você pega o celular e filma, porque a criança vai pedir por você. E se você tem uma distração ali, você está falando para a tua criança, para o teu filho indiretamente, que aquela distração é mais importante do que o teu filho. Mesmo que seja um livro, mesmo que não seja tela, não seja nada eletrônico, não leve. Esteja ali sem distração, atento à tua criança pequena. Segunda questão, tenha atenção ao que a tua criança fala. O que ela está falando para você ali naquele decorrer do brincar, qual é o comportamento dela nesse brincar junto com você. Isso diz muito sobre o teu filho, diz muito sobre a tua criança. Então preste atenção, valorize cada fala que ela traz, cada assunto que ela traz ali naquele brincar. Porque quando a criança está ali brincando, ela está relaxada, ela está envolvida no lúdico, ali ela se solta mais. E quanto mais a gente dá esse tempo para ela, mais a gente vai formando esse vínculo com essa criança, mais essa criança vai confiando em nós e vai falando o que se passa na sua mente e no seu coração. Então valoriza o que ela traz e já vai pegando essa informação para você ir conhecendo a sua criança e conhecendo o teu filho. Terceira coisa, dê feedbacks positivos, dê elogios para o teu filho. Em geral, nós levamos mais para a questão negativa, a gente dá muito feedback negativo. A gente fala, não, isso tá errado, não é assim, não é desse jeito, a gente corrige demais. E pouco a gente valoriza o que a criança faz. Então valoriza o que a tua criança, o que o teu filho faz, como ele faz, o esforço que ele demandou para fazer aquela questão. Valoriza ele e dê esses feedbacks positivos para ele, não só em atitudes, mas em falas. É muito poderoso para o teu filho ele ouvir do papai e da mamãe coisas positivas sobre ele mesmo. Isso vai ajudar muito o teu filho quanto à autoestima, para ele aprender a se valorizar. Isso vai ajudar o seu filho quanto ao seu desenvolvimento emocional. Ele sabe que ele é valoroso para o papai e para a mamãe, independente de como ele é, e que o que ele faz tem valor. Então, sempre lembre de dar o feedback positivo mais do que o negativo. E quando você precisar corrigir essa criança, que vai precisar, não corrija falando, olha, como você é burro, você não consegue isso, eu não já te expliquei. Gente, isso só degrine a imagem da pessoa. Para nós adultos, isso é horrível de se ouvir. Fale para ele, olha, que tal nós fazermos dessa forma? Ó, não deu certo desse jeito que você fez, mas e se a gente fizer dessa ou dessa forma? Você não deu um feedback corrigindo, mas foi de uma forma boa, de uma forma que ajude e que vai ser construtivo para essa criança e não vai ser desconstrutivo. Quarta questão, encoraje o teu filho. Quando ele estiver lá brincando, ela estiver brincando com você, a tua criança, e vai aparecer alguma dificuldade naquela atividade, naquela tarefa, naquele exercício que vocês estão fazendo junto, encoraje, incentive a tua criança. Isso é um baita de um combustível. Mostre para ele no seu posicionamento corporal, no seu posicionamento de expressões faciais, na tua fala, que você acredita no
potencial dele, encoraje ele para fazer aquilo, se coloque como um suporte para ele, não que você vai resolver os problemas para ele, porque ali naquela brincadeira aquilo é um problema para ele, mas que você está ali de suporte, que se ele não conseguir sozinho, tudo bem ele pedir ajuda e que você é essa ajuda disponível para ele. Ele precisa sentir esse encorajamento por parte do pai e da mamãe. E na hora de você brincar junto, é um dos pilares que você pode aproveitar e trabalhar aí junto com o teu filho. Então, do que fazer junto com a criança na hora de brincar, eram essas 4 questões que eu queria deixar para vocês. Agora, vamos aprender o que não fazer quando for brincar com uma criança pequena? Número 1, não fazer pela criança. Sei que muitas vezes, papais e mamães, quando estão brincando junto com seus filhos, eles querem fazer pelo filho para poder ajudar ele. Seja uma peça que o filho estava tentando encaixar e não conseguiu, ele vai lá e pega e faz. Seja um pote que o filho estava tentando abrir, o pai vai lá, a mãe pega e abre, entrega para o filho. Não faça. Quando você faz pelo teu filho durante a brincadeira, você está primeiro indiretamente falando para ele que ele não tem capacidade nenhuma. Segundo, você está tirando uma habilidade manipulativa, uma habilidade motora, uma habilidade cognitiva de aprendizado do teu filho. Ele tinha uma chance de aprender e você tirou isso. E também iria afetar lá na sua habilidade emocional, no seu desenvolvimento emocional. Percebem que tudo isso seria estimulação? Então, não faça pelo teu filho, mesmo que ele te peça, não faça. Você ajuda, você mostra para ele alternativas, dá 2 alternativas para ele como que é. Se é um pote que é para abrir e tá realmente muito duro, uma criança de 2 anos não iria conseguir abrir, não faça tudo. Dê uma leve abertura, deixa um pouquinho mais fácil para uma criança de 2 anos e devolve para o teu filho e fala: filho, agora você consegue abrir. E dá esses estimuladores, esses feedbacks positivos que a gente falou anteriormente. Então, não faça pelo teu filho, porque você tira a chance dele aprender. Seja um suporte, dê para ele pistas, olha, dicas para ele de como que ele pode fazer para resolver aquilo, ou dê alternativas, não muitas, 2 alternativas para ele. Olha, se você fizer assim ou assim, o que você acha? Vamos tentar? Sempre nesse sentido, mas sem fazer pela criança. Segunda questão, não mostrar a resposta, mas dar possibilidades. Corrobora bem com o que eu disse anteriormente. Digamos que você está brincando lá com seu filho com um quebra-cabeça. Em vez de você dar a resposta para ele de qual é a peça que está faltando, dê alternativas para ele. Olha, filho, vamos observar aqui o que tem antes, que cor que tem aqui. Então a gente tem que procurar algo que é amarelo, não é? Então vamos procurar todas as peças amarelas. Olha, agora vamos observar aqui. O que é isso? Demora mais tempo. Geralmente a gente não vai por esse caminho porque demora. Porque a gente vai ter que esperar o tempo da criança, vai ter que ir ajudando de um jeito, vai ser difícil, vai ter que ajudar de outro. E a gente já quer resolver tudo na hora, então a gente já pega, entrega para ele a peça e ele encaixa. Só que a gente deixou uma baita oportunidade passar e a criança perdeu aquele estímulo que ela teria e que vai fazer muita falta para ela depois. Então, não dê a resposta para o seu filho, dê o caminho para ele, dê as alternativas, dê pistas para que ele mesmo pense e traga essas respostas. Terceira questão, não corrija o seu filho. Quando brincar é livre, tudo vale, desde que não traga perigo para a segurança, para a vida do seu filho, para você ou para o objeto, brinquedo, material que se está usando. Quando a gente fala em brincar, em ludicidade, em primeira infância, em faz de conta, tudo é válido. Se o teu filho pegar uma peneira e colocar na cabeça e falar que é um boné, você vai corrigir ele e falar: não, filho, isso não é um boné. Você está tirando uma parte do desenvolvimento dele, que é o faz de conta, que é a criatividade, que é o imaginar, que é o inventar. Algo que quando nós somos adultos, quando a gente vai lá para o mercado de trabalho, é algo que se quer muito. Que se quer um profissional criativo, inventivo, imaginativo. E isso começou onde? Na primeira infância. E a gente tolhe, a gente não dá essa possibilidade para a criança na primeira infância. Então, não corrija o seu filho. Se não estiver acontecendo uma dessas coisas, mas se ele estiver fazendo alguma coisa que vai trazer, vai tirar a segurança dele, então sim, você precisa corrigir e direcionar para o correto. Ou se é algo que vai machucar você,
precisa corrigir. Ou se é algo que vai estragar o material, precisa sim corrigir. Fora isso, dê essa liberdade no brincar para o teu filho, para que ele explore, invente e entra você no jogo, entra no simbólico, entra nesse faz de conta que ele trouxe para você. E a quarta questão, convide o teu filho para brincar em vez de ensinar. Nós adultos temos essa mania de que nós somos os detentores do conhecimento. Nós que sabemos tudo, direcionamos tudo. A criança nunca sabe de nada, ela só tem que aprender. Gente, pelo contrário, dá uma parada, uma relaxada, vai brincar, senta no chão com o teu filho e vê o quanto que o teu filho vai te ensinar. Eles também têm conhecimento, eles também têm dentro da realidade deles, da faixa etária deles, do mundinho deles, do desenvolvimento neurológico que eles têm naquele momento, mas eles têm. Então lembre-se de que é um convite para brincar, para estar junto e não um ensinar, uma coisa formal, algo engessado, porque o teu filho vai querer sair dali e não vai querer ficar, não vai se divertir para ir. Então pense mais nisso, em ser um convite para o brincar, para um momento junto, para uma oportunidade. Sim, vai ter estimulação, sim, vai estar ajudando no desenvolvimento do seu filho, mas vai ser algo mais divertido, livre, leve, sem ser formal, sem ser exigente. E deixa o teu filho descobrir as coisas em vez de você ficar, olha, isso serve para isso faz assim, esse brinca desse jeito, é assim que faz, não é desse jeito. É nessa liberdade aí que o seu filho realmente conhece as coisas. Isso não quer dizer que você tem que deixar ele fazer tudo o que quer. Não, tem regras, tem normas, tem direcionamento, mas pensando nessa questão do divertir, do ludicidade, do livre explorar. Agora, eu quero falar com vocês como que vocês podem identificar o limite da criança para a brincadeira. O limite até onde ela foi e ela não aguenta mais continuar naquela brincadeira ou precisa colocar outra ou realmente já deu. Ela não aguenta mais ter alguém ali junto com ela. E eu fiz uma listinha aqui com 3 questões para você poder observar e que isso vai ser indicativos para você. A primeira questão é, vai começar a bagunçar tudo. Quando vocês estão ali brincando e de repente seu filho começa a empurrar tudo, chutar tudo, isso é uma forma corporal dele se comunicar e falar para você que, olha, eu já tô de saco cheio, eu não quero mais. E aí ele faz aquilo para chamar a atenção. E aí você precisa direcionar o teu filho. Olha, por que você fez isso? Espere ele te falar. Se ele não tá conseguindo trazer na mente dele o que está acontecendo, vai dando opções. Você fez isso por causa disso? Foi por isso? E aí você vai identificando. Olha, eu estou percebendo que você não quer mais brincar. É isso? Ah, então se for isso, você não precisa bagunçar, jogar os brinquedos. Me avisa. Fala, mamãe, cansei. Papai, cansei. Não quero mais brincar. Vamos brincar de outra coisa? E direciona ele e traz ele para ele organizar aquela baguncinha que ele fez. Segunda questão. Ele levanta e vai atrás de outra coisa. Ele estava ali super empolgado, focado, concentrado e aí de repente ele levantou, foi lá no armário do brinquedo e pegou outra coisa. Isso é um indicativo de que aquilo ele não está mais afim de brincar ali, de ficar ali envolvido naquela atividade que ele estava. Aí você vai direcionar. Então tá bom, a gente vai trocar, você quer esse? Então vamos organizar esse, vamos guardar, eu ajudo você e a gente pega o outro. E a terceira e última questão é que qualquer coisa chama a atenção dele. Menos aquela brincadeira, aquela atividade, aquela tarefa que estava fazendo com você. Um mosquitinho passou, ele está prestando atenção no mosquitinho. Ele ouviu um barulho de um som lá na rua, do cachorro latindo, um barulho de alguma coisa que caiu na casa, já chamou a atenção. São indicativos de que ele não está mais afim de brincar. Então, esses são 3 indicativos que, em geral, são os que mais aparecem e são indicativos que vão te trazer essa comunicação que o seu filho está dando para você. Vocês viram que foram 3 questões comunicativas corporais? Por isso que é importante a gente entender a leitura do corpo da criança. Que o seu filho está mostrando, olha, eu já não estou mais afim de continuar com isso. E não é por rebeldia, é porque a criança pequena, ela tem pouca concentração. Então ela se engaja com muito pouco tempo, a não ser que for algo realmente que é o suprassumo que chama a atenção dela. Então, para isso que serve essa comunicação do seu filho, e daí você vai direcionar. Então, tá bom, a gente parou o momento de brincar, ele vai fazer outra coisa, se ele tá afim de explorar outra coisa lá fora, andar de bicicleta, ou você propõe outra atividade, e aí se você vê que ele engaja vocês, continua. Por que eu trouxe essas dicas?
para ajudar vocês nessa questão de que eu não consigo focar o meu filho no brincar, não consigo fazer com que ele fique, mas ele tá dando indicativos para você de que ele não quer, e aí você fica segurando ele ali, é chato. Nós somos adultos, quando a gente enjoa de alguma coisa a gente não faz, né? Então a gente tem que ter estratégias para envolver a criança no brincar de forma saudável, divertida e prazerosa. Outra questão que eu quero falar com você nesse vídeo é sobre a reação das crianças durante a brincadeira. Tem algumas reações que acontecem que a gente perde o controle, né? E já dá motivo de briga ali com as crianças, ou de colocar de castigo, de corrigir, enfim. E eu vou te explicar o que está acontecendo aí para ficar mais fácil esse momento de brincar junto com a criança do jeito certo. Se a criança não seguir o seu comando, não fica irritado, não precisa ser tirano, grosso, nem nada. Faz sempre combinado, sempre mostra para a criança como que funciona aquele momento. Pode ser que alguma atividade que você vai fazer, alguma brincadeira que você vai fazer ali, o seu filho precisa fazer aquilo, porque alguma estimulação de alguma coisa que ele tá com atraso, com alguma dificuldade. E aí você precisa que ele segue aquele seu comando. Então sempre estabeleça a regra e convida a criança para concordar com aquela regra. Né? Fala, olha, a regra do jogo, a regra da brincadeira, da tarefa, da atividade é essa. Vai ser assim, 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 assim. Ok? Espera da criança para ela falar para você. Ok, sim, beleza. Ela precisa concordar. Por quê? Porque depois, quando acontecer isso de que se ela não seguir a regra, seu comando ali naquela atividade, você vai lembrar ela. Lembra que eu falei pra você e você concordou comigo? E agora? Como que a gente faz para resolver? Então, você vai convidar a criança para participar da construção daquela questão ali. Vai conversar com ela, restabelecer as regras de novo e vai seguir. Lembre-se que você é o adulto. Você tem o seu cérebro, córtex pré-frontal, já formado. A criança não. Então ela vai desafiar para ela conhecer os limites, ela vai fazer isso. Você que precisa racionalizar e trazer a razão para aquela conversa, lembrando que o seu filho ele é pura emoção. Porque o lado emocional do cérebro dela está desenvolvido. Agora o racional não está. Então você é o racional e você precisa ajudar o seu filho. Segunda questão, se a criança vai perder a atenção durante a atividade, tenta engajar ela novamente. Traz ela para a atividade de uma outra maneira. Se não der certo isso, é porque ele já perdeu o foco, já está na hora de terminar, o que eu disse antes. Né? Então lembre-se que a atenção de uma criança pequena ela é bem curtinha, mas se você engaja, se você traz alguma coisa que chama a atenção dela, e isso faz com que ela permaneça mais tempo. Mas se você já percebeu que ela está perdendo o foco, tenta chamar a atenção de uma outra maneira, propõe um outro jeito, convida ela para ela trazer uma proposta para fazer, ou então é hora de trocar, escolhe outra atividade, coloca para que você consiga manter a atenção no geral da criança e que ela só tenha perdido a atenção daquele brincar. E a terceira coisa que eu deixei aqui na minha listinha, para que o seu filho não deixe tudo bagunçado, faça se tornar um hábito a organização, o guardar o brinquedo. Toda vez que terminar o brincar, faça disso um hábito para que ele participe da arrumação. Muitas vezes, muitos papais comentam comigo disso, de que brinca, mas depois o filho não guarda. Mas você precisa tornar isto um hábito. Muitas vezes o seu filho já está acostumado que algum adulto ou você faça isso por ele. Então, como que ele vai aprender a guardar se ninguém está ensinando para ele? Então, toda vez que terminar, torne isso um hábito para que ele participe da arrumação. Papai e mamãe brincou junto? Vai guardar junto com a criança também. Ensine para ele por que tem que guardar, porque se perde as pecinhas ali daquele brinquedo, vai sumir o brinquedo e aí não vai ter mais. Ensina essa importância da organização também. São essas as 3 questões que eu queria contar para vocês de reações que acontecem das crianças pequenas durante o brincar. Então agora, como profissional de educação física e psicomotricista que eu sou, eu vou deixar para vocês algumas sugestões de como você pode fazer para brincar com seu filho de forma segura e divertida. São algumas diquinhas que eu vou compartilhar com você desses meus anos de experiências aí na área da educação infantil, na primeira infância. Então, a primeira questão é: lembre-se, adulto, você é um mediador, você é um colaborador, você não é o protagonista no brincar. O protagonista no brincar é a criança pequena, é o teu filho. Você só está ali para colaborar, para participar, para organizar o ambiente, para trazer a criança para esse brincar, mas ela é a protagonista nesse brincar. A criança que direciona.
Então lembra-se disso. Vamos tirar essa capinha aí de que a gente é adulto, de que a gente sabe todas as coisas e as crianças não sabem. Segunda questão, se o seu filho se distrai com facilidade no brincar, se ele já tem essa predisposição, então facilita para ele, diminui a exposição dos brinquedos, não deixa tantos brinquedos disponíveis para ele, porque se ele tem poucos brinquedos, vai fazer com que ele brinque mais tempo com aquilo, com que ele invente mais, com que ele crie outras formas e maneiras de brincar com aquele brinquedo. Então já facilita para ele. Sempre deixe poucos brinquedos disponíveis para uma criança pequena, porque muitos brinquedos chamam demais a atenção, hiperestimula esse cérebro, a criança fica tão envolvida com essa quantidade enorme de brinquedo disponível que ela não sabe por onde começar, que ela quer tudo ao mesmo tempo, porque ela não tem controle sobre isso. Inclusive aqui no meu canal eu tenho uma playlist que eu falo só sobre isso, sobre a questão da organização de brinquedos e o como que isso tem a ver com o brincar da criança. Então eu vou deixar disponível o link para vocês assistirem depois, se vocês quiserem, na descrição abaixo dessa playlist que eu falo mais sobre isso. Terceira questão, se o seu filho, se a sua criança está naquela fase de que tudo que vê pela frente coloca na boca, facilita para ele, porque essa fase vai existir, é a fase oral, é a fase onde há muitas informações na língua, na boca, e é onde a criança conhece as coisas, ela conhece o mundo inicialmente pela boca. Isso acontece lá nos primeiros anos de vida da criança. Então facilita. Deixe disponíveis para o seu filho, para a sua filha, brinquedos que ele possa levar na boca, que não vai trazer nenhum perigo para a sua segurança e que ele possa explorar ali com a língua, mordendo, com esse lábio. Você começa a direcionar. Toda vez que ele trouxer alguma coisa na boca, digamos que ele pegou um carrinho e colocou na boca ali, você permitiu, porque estava tudo bem, é grande, as peças estão bem colocadinhas, não vai cair na boca para engasgar. E aí depois você mostra para ele, olha, isso é um carrinho funciona assim, ó, coloca no chão e mostra como que o carrinho funciona. Porque o seu filho, ele não conhece as coisas. Primeiro, que é instinto dele colocar na boca. É maior do que ele não colocar. Então falar para não colocar não vai adiantar. Então deixa coisas que ele possa fazer. Segunda questão, ele não sabe que aquilo não serve para pôr na boca. Então você precisa ensinar a função daquele objeto, daquele brinquedo para ele. E a quarta e última questão, dê liberdade para o seu filho explorar e brincar no livre brincar. Lembre-se que o brincar, ele é uma potência para o desenvolvimento do seu filho. Por meio do brincar, o seu filho desenvolve a parte motora, cognitiva, emocional, social, afetiva, pedagógica, intelectual. Brincando, ela vai trazendo essas informações para o cérebro dela, porque até então, esse cérebro, ele vai entendendo as coisas concretas. Então ele vai transformando nesse brincar informações para o cérebro. E essas informações que ela vai aprendendo ali na brincadeira vão ficando armazenadas no seu cérebro e conforme ela vai crescendo, ela vai aplicando aquilo que ela aprendeu no brincar. Então o brincar é riquíssimo para o seu desenvolvimento. E a criança precisa ter liberdade para brincar. Não ser algo bitolado, só é assim, isso só serve para isso, só faz desse jeito, porque isso desestimula o cérebro dessa criança. Lembra-se? Para aprender, essa criança precisa gerar conexões neuronais ali no seu cérebro. E isso vai acontecendo conforme ela vai experimentando, experienciando, colocando a mão na massa, fazendo as coisas. Então, lembre-se que o brincar precisa ser mais livre do que direcionado. Mas que tem um momentinho que tem o direcionado aí, porque a criança precisa por alguma necessidade dela. E aí, fez sentido pra você tudo que eu falei aqui nesse vídeo? Conta pra mim lá nos comentários. E se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, se eu te ajudei, deixe seu like. E se você quer saber mais assuntos sobre o desenvolvimento infantil na primeira infância, se inscreve no meu canal, porque é sobre isso que eu falo aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!